Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Matheus Cunha está prestes a conquistar um lugar entre os titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, mas será que ele está preparado para se destacar em um duelo decisivo contra Marrocos? Com a confiança da comissão técnica e a expectativa nas alturas, o atacante pode ser a chave para um Brasil que precisa ir além da habilidade ofensiva. Acompanhe conosco essa jornada e descubra como Cunha pode brilhar em um desafio tão importante. Matheus Cunha está prestes a se tornar uma das estrelas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, com grandes chances de iniciar o duelo contra Marrocos. O atacante tem conquistado a confiança da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, que o vê como um elemento central para enfrentar os desafios que a equipe encontrará na competição. As expectativas em torno de Cunha são altas, e sua ascensão nos bastidores da equipe é um sinal claro de que suas habilidades podem ser determinantes em um torneio que promete ser intenso e competitivo. No entanto, a definição oficial sobre a escalação ainda depende dos últimos treinos, que são cruciais para a escolha do 11 inicial. A comissão técnica tem enfatizado que o confronto contra a seleção marroquina exigirá não apenas qualidade ofensiva, mas também uma organização defensiva exemplar. A atenção aos lados do campo é vital, considerando a velocidade e o potencial de desequilíbrio que jogadores como Hakimi e Brahim Dias podem trazer. Precisamos de intensidade e recomposição defensiva, afirmou um membro da comissão, destacando que essas características são essenciais para neutralizar as armas ofensivas dos rivais. Essa situação não surge do nada. A trajetória de Matheus Cunha até aqui é marcada por um crescimento notável. Desde sua passagem por clubes europeus até a seleção sub-23, ele vem se destacando pela versatilidade e pela capacidade de se adaptar a diferentes funções em campo. A escolha de Ancelotti por um jogador que pode transitar entre posições ofensivas e ainda contribuir defensivamente revela uma estratégia bem pensada para montar um time equilibrado. Historicamente, o Brasil sempre teve a necessidade de se reinventar diante de adversários que têm se mostrado cada vez mais competitivos no cenário internacional, e essa nova abordagem pode ser a chave para o sucesso. As implicações dessa escolha vão além do simples ato de escalar um jogador. A presença de Matheus Cunha na linha de frente pode significar um novo estilo de jogo para a seleção brasileira, onde a solidez defensiva caminha lado a lado com a criatividade ofensiva. À medida que os últimos treinos se aproximam, a expectativa cresce. Será que Cunha realmente garantirá seu lugar entre os titulares? A resposta a essa pergunta poderá mudar o rumo do Brasil na Copa do Mundo, e todos os olhos estarão voltados para os últimos ajustes que Carlo Ancelotti fará na equipe. Com a contagem regressiva para o início do torneio, a tensão e a expectativa só aumentam, prometendo um espetáculo à altura da grandeza do futebol brasileiro. A presença de Matheus Cunha entre os titulares pode ter um impacto significativo não apenas na seleção brasileira, mas também em seu clube. A sua atuação na Copa do Mundo de 2026 pode elevar ainda mais seu valor de mercado e consolidar sua reputação como um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Caso se destaque, outros clubes podem demonstrar interesse, o que poderia gerar movimentações no mercado de transferências e até mesmo influenciar a dinâmica do elenco em sua equipe atual. A expectativa é que, com uma boa performance, Cunha se torne um protagonista em sua carreira, abrindo portas para novas oportunidades e desafios. As reações em torno da possível titularidade de Cunha têm sido bastante positivas, tanto entre os jogadores quanto entre a comissão técnica. Companheiros de equipe têm elogiado sua ética de trabalho e comprometimento, considerando-o uma peça-chave para a estratégia que Ancelotti deseja implementar. Além disso, o ambiente nos bastidores é de otimismo, com muitos acreditando que a escolha de Cunha poderá inspirar uma performance coletiva ainda mais robusta. Especialistas do futebol também comentam sobre a importância de ter jogadores que não apenas contribuam ofensivamente, mas que também se empenhem na defesa, destacando a necessidade de uma abordagem equilibrada em um torneio tão competitivo como a Copa do Mundo.
Se Matheus Cunha realmente estrear como titular, diversas narrativas poderão se desenrolar. O atacante poderá se tornar um herói nacional caso contribua para um resultado positivo contra Marrocos, ou, por outro lado, enfrentar críticas se o desempenho não corresponder às expectativas. O cenário está em aberto, e cada jogo pode alterar a percepção sobre sua capacidade e futuro. A movimentação em torno da seleção brasileira promete ser intensa, e todas as atenções estarão voltadas para o desempenho de Cunha e seus companheiros. À medida que a Copa do Mundo avança, será fascinante observar como as escolhas de Ancelotti moldarão o caminho da equipe, e o que isso significará para o futuro do futebol brasileiro. Você já imaginou o impacto que Harry Kane pode ter no Flamengo? A contratação do atacante inglês não é apenas um reforço, mas sim uma mudança de patamar para o nosso Mengão. Como a presença de um craque mundial pode transformar a dinâmica do time e elevar nossas chances de conquistar títulos? Prepare-se, porque essa história promete ser emocionante e cheia de surpresas. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Em uma reviravolta surpreendente no cenário do futebol brasileiro, o Flamengo acaba de anunciar a contratação do renomado atacante inglês Harry Kane, um dos principais nomes do futebol mundial. A notícia caiu como uma bomba no coração da torcida rubro-negra, que já vivia uma fase de expectativa crescente em relação às movimentações do clube no mercado de transferências. Kane, conhecido por sua precisão nas finalizações e pela habilidade em criar jogadas, traz consigo uma bagagem de títulos e recordes, sendo um verdadeiro ícone no Tottenham Hotspur e na seleção inglesa. Com a chegada do atacante, o Flamengo não apenas reforça seu elenco, mas também eleva sua ambição na busca pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A negociação, que foi mantida em sigilo até os últimos momentos, demonstra a força e a ousadia da diretoria flamenguista, que tem se mostrado disposta a investir alto para garantir a competitividade do time em um cenário cada vez mais desafiador. A contratação de um jogador com a estatura de Kane não é apenas uma aquisição esportiva, mas uma estratégia de marketing que pode atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do clube no cenário internacional. Ao trazer um atleta que é sinônimo de excelência, o Flamengo se posiciona como uma potência capaz de rivalizar com os grandes clubes da Europa, ampliando sua marca e fortalecendo sua base de torcedores, que se entusiasma com a ideia de ver um craque de nível mundial em ação no Maracanã. Além da expectativa em torno de suas performances em campo, a presença de Harry Kane no Flamengo também promete trazer uma nova dinâmica ao vestiário. Sua experiência em competições de alto nível, incluindo Copas do Mundo e Champions League, pode servir como um divisor de águas para os jogadores mais jovens, que terão a oportunidade de aprender com um atleta que construiu uma carreira sólida e respeitada. As histórias de superação e dedicação de Kane são inspiradoras e podem ser fundamentais para moldar a mentalidade vencedora do grupo, contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente competitivo e saudável, onde a busca pela excelência se torna uma rotina. À medida que a torcida se prepara para receber Kane com entusiasmo e expectativa, as redes sociais fervilham com reações diversas, desde eufóricas até céticas. A pressão sobre o jogador será inegavelmente alta, mas Kane já demonstrou possuir a resiliência necessária para lidar com desafios, tendo enfrentado momentos difíceis em sua carreira e se recuperado com maestria. Agora, ele tem a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua trajetória, ao lado de um clube que respira futebol e que tem uma história rica de conquistas. O Flamengo, com sua grandeza e tradição, se torna o palco ideal para que Harry Kane possa brilhar e, quem sabe, se tornar uma lenda também no futebol brasileiro. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas a aquisição de um talento individual, mas a possibilidade de uma transformação coletiva que pode reverberar por toda a equipe. Sua habilidade em campo é inegável, destacando-se pela capacidade de controlar o jogo e ditar o ritmo, algo que pode ser fundamental em momentos decisivos. A maneira como ele lê as jogadas antes mesmo que elas se concretizem é um dos seus maiores trunfos, permitindo que seus companheiros se posicionem de maneira mais eficaz e, consequentemente, criem mais oportunidades de gol. Essa visão privilegiada do jogo e a habilidade de antecipar movimentos adversários podem ser o diferencial que o clube tanto buscava para se destacar na competição.
Além de suas qualidades técnicas, a experiência acumulada ao longo de sua carreira traz uma nova dimensão ao grupo. Ele já enfrentou adversidades, lidou com a pressão de grandes partidas e, acima de tudo, sabe como manter a calma em situações críticas. Essa serenidade pode ser contagiante, servindo como um exemplo para os jovens talentos do elenco, que muitas vezes ainda estão aprendendo a lidar com a pressão do futebol profissional. Sua presença no vestiário pode criar um ambiente de confiança e camaradagem, onde os jogadores se sintam mais à vontade para expressar seu potencial e se apoiar mutuamente. Com isso, o clube não apenas ganha um jogador, mas um líder que pode moldar a mentalidade vencedora que todos almejam. Outro aspecto a ser considerado é a sua versatilidade em campo. Este jogador não se limita a uma única posição, ele pode atuar em diversas funções, adaptando-se às necessidades do time e oferecendo soluções em momentos de crise. Essa flexibilidade é essencial em um cenário de tantas variáveis, onde lesões e suspensões podem alterar a dinâmica de uma equipe. Com ele, o treinador ganha uma peça-chave que pode ser deslocada para diferentes setores, o que não só aumenta as opções táticas, mas também confere ao time uma imprevisibilidade que pode desestabilizar os adversários. Essa capacidade de se reinventar e de contribuir em diferentes áreas do jogo é um dos motivos pelos quais sua contratação é vista como um investimento estratégico. Por fim, o impacto que esse jogador pode ter nas finanças do clube não deve ser subestimado. A sua popularidade e a capacidade de atrair torcedores e patrocinadores são fatores que podem gerar um retorno financeiro significativo a médio e longo prazo. A presença de um atleta de renome pode elevar o perfil do clube, aumentando a venda de ingressos, produtos oficiais e até mesmo a visibilidade em mídias sociais. Isso cria um ciclo virtuoso, onde o sucesso esportivo se traduz em sucesso financeiro, permitindo que a diretoria invista ainda mais em talentos que possam fortalecer o elenco. Assim, a contribuição desse jogador vai muito além do campo, permeando todas as esferas da instituição e consolidando uma nova era de prosperidade para o clube. Os torcedores do clube, conhecidos por sua paixão incondicional e fervorosa, têm uma visão bastante diversificada sobre o desempenho da equipe nos últimos tempos. Para muitos, a conexão emocional que sentem com o time vai além das vitórias e derrotas, refletindo um sentimento de identidade e pertencimento que permeia suas vidas. Eles acreditam que cada partida é uma oportunidade de vivenciar momentos únicos, onde a alegria das conquistas se mistura à tristeza das desilusões. Os gritos nas arquibancadas, as bandeiras tremulando e os cânticos que ecoam pelos estádios são expressões de um amor que transcende o campo, tornando-se parte da cultura local e da história de cada um. Entretanto, nem todos compartilham da mesma visão otimista. Alguns torcedores, especialmente aqueles mais críticos, apontam para a necessidade de mudanças estruturais no clube, questionando a gestão e as decisões tomadas pela diretoria. Para eles, é fundamental que a administração ouça a voz da torcida e implemente ações que visem a melhoria do desempenho da equipe. A frustração é palpável, especialmente após temporadas em que o clube não alcançou as expectativas, e muitos sentem que a paixão que dedicam ao time merece ser correspondida com um esforço real por parte daqueles que estão à frente. Esse clamor por mudanças não se limita apenas ao aspecto esportivo, mas também envolve a busca por uma maior transparência nas contas e uma comunicação mais aberta entre a diretoria e os fãs. Além das críticas, há também uma corrente de torcedores que se mantém esperançosa e resiliente, acreditando que o clube está em um processo de transformação. Para esses adeptos, cada desafio enfrentado é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e a paciência se torna uma virtude essencial. Eles se apegam às histórias de superação do passado, lembrando que grandes clubes passaram por fases complicadas antes de se reerguerem mais fortes. Essa visão otimista é alimentada por sinais de progresso, como a inclusão de jovens talentos da base, que trazem uma nova energia e renovam as esperanças para o futuro. Para esses torcedores, a fé no clube é inabalável, e o apoio incondicional se torna um pilar fundamental em tempos de adversidade. Por fim, o papel da torcida é indiscutivelmente essencial na formação da identidade do clube e na motivação dos jogadores. Os torcedores são mais do que meros espectadores, eles são parte integrante da história do time, e sua presença nos jogos é uma fonte de inspiração para os atletas. Em momentos de pressão, quando a vitória parece distante, os gritos de apoio e incentivo se tornam um combustível poderoso que pode alterar o rumo de uma partida.
Assim, as opiniões dos torcedores, com suas nuances e diversidade, formam um mosaico vibrante que reflete não apenas as aspirações e frustrações em relação ao clube, mas também a rica tapeçaria de emoções e vivências que compõem a experiência de ser um fã. Esse elo profundo entre o time e seus apoiadores é o que, no fim das contas, mantém a chama da paixão acesa, independentemente dos desafios que possam surgir ao longo do caminho. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.